neste lugar. Vai continuar falando conosco aqui nesta noite. Que você possa estar com o teu coração quebrantado, os teus ouvidos bem abertos, para aquilo que o céu vai continuar derramando sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor, faz a oração. Das missionárias. Depois da pastora ver a foto aí, vai pegar em casa. Cadê as minhas missionárias não foram orar? Eita, batalhando, gente. Amém. Pai, que está teu servo na tua presença, que será o teu mensageiro ao nosso coração essa noite. Use, ó Deus, o teu filho com graça, virtude, autoridade. Traz a revelação da tua palavra para nós nessa segunda terça-feira da campanha, Senhor. Queremos, ó Deus, continuar ouvindo a tua voz. Nos alinha, nos direciona, ordena o mundo espiritual, Senhor, que haja recuperação do que foi perdido, restituição do que foi roubado. Em nome de Jesus, guarda a sua casa, ó Deus, guarda a Isabel, a Lara, a Sofia, guarda o seu lar, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Shalom, queridos. Na paz do Senhor Jesus, queria te convidar a ficar de pé para fazermos menção do texto proposto para esse segundo dia de campanha, que está localizado no livro de Lucas, no capítulo de número 15, o verso de número 8 em diante. Quero louvar a Deus por essa oportunidade e confiabilidade de falar de um tema tão complexo, que é restituição, falar de Deus trazer à tona ou trazer de volta aquilo que se perdeu. Mas eu queria hoje falar convosco sobre o tema que a gente já vai ver, que é de volta ao que se perdeu. Lições da dracma para restaurar o que é nosso. Lucas 15, verso 8 diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Fala para o seu irmão assim: hoje nós iremos refletir naquilo que podemos fazer para recuperar o que perdemos. Senta glorificando a Deus.
baseados nesse tema, de volta ao que se perdeu. É verdade que esse capítulo do livro de Lucas, ele vai ter 3 parábolas específicas, vai ter 3 cenários propostos por Jesus de maneira específica. Porém, é tão interessante a gente entender o porquê Jesus ele propôs parábolas. Se você estava aqui na semana passada, no primeiro dia dessa campanha, o pastor Paulo, de forma exímia, ele explicou o que é parábola, a forma como Jesus falava. Mas só que nesse cenário, se você tiver a sua Bíblia aberta, por favor, consulte. No versículo de número 1 desse mesmo capítulo 15, Lucas, e lembre-se bem, como a gente falou aqui na semana passada na escola bíblica, isso é até uma ressalva para você poder também ser um aluno dessa escola. Lucas não participa desse cenário. Lucas não ouviu Jesus falando essas palavras. Mas Lucas, conforme a sua procura, pesquisa, naquilo que ele foi incumbido por um homem chamado Teófilo, ele vai estudar, vai analisar, vai ouvir, vai consultar e vai escrever. E ele vai falar sobre essas 3 parábolas. E no versículo 1, a Bíblia vai dizer que estão algumas pessoas junto de Jesus. Que pessoas são essas, Mateus? A Bíblia vai deixar bem claro que se achegaram a Jesus publicanos e pecadores. E além de publicanos e pecadores, fariseus e também escribas murmuravam porque Jesus, ele comia, ele convivia com pecadores. Eles começam a murmurar, eles começam a interpelar, mas Jesus não responde. Jesus simplesmente vai alçar 3 parábolas. Só que essas parábolas, eu não vou falar sobre todas elas, só vou meter a dracma, mas é interessante a gente entender por quê. A primeira parábola que Jesus ele vai alçar, e lembre-se, Jesus está alçando uma parábola porque tem pessoas ao seu redor que estão murmurando e não entendem o que Jesus está fazendo. E Jesus vai alçar a primeira parábola. Jesus vai dizer: qual de vós, ou que homem entre vós que seja um pastor de ovelhas, mas você é um pastor de 100 ovelhas, e uma se perdeu no deserto. Se a gente parar para analisar, uma ovelha num cenário de 100 é 1%. Chega a ser quase irrazoável. Mas ele vai falar: qual de vós que perde uma não vai deixar as 99 e vai atrás de uma que se perdeu? E quando encontrar, não vai se alegrar. Se estiver ferida, vai atar-lhe as feridas, vai lhe curar e vai trazer de volta para o Cristo. Mas Jesus ainda vai mais além, e ele fala: qual de vós, se for uma mulher que tem 10 dracmas e perder uma, agora o cenário muda, já não é o cenário de 1%. Agora Jesus eleva o cenário, eleva a proporção. Jesus agora vai falar de 10%. Então olha o cenário de Cristo, é mais ou menos assim: 1% para Deus já faz muita diferença. 1% no cenário espiritual para Deus já tem muita importância. Que dirá 10%? Ele vai falar: agora o cenário muda. Por quê? Agora esses 10%, essa mulher, ela vai varrer a casa, acender a candeia, vai procurar diligentemente e vai achar. Mas quando ela acha essa dracma, ela se alegra. Aí Jesus eleva e propõe mais uma parábola, e a terceira parábola.
Mas lembre-se bem, Jesus está alçando parábolas porque alguém estava murmurando com ele, ou dele, do que ele estava fazendo. Aí ele alça a terceira parábola, ele vai dizer: havia um certo homem. Ele agora não vai falar uma probabilidade, porque até então era probabilidade, era um se, era uma possibilidade. Qual dentre vós? Mas agora Jesus já vai mudar o contexto, vai falar: havia um homem que tinha 2 filhos. Agora a proporção mudou, já não é 1 nem 10, agora é 50%. Jesus vai dizer: havia um homem que tinha 2 filhos, um deles decide se levar, vai embora. Só que agora o cenário muda, pastores, porque até então esses 2 cenários de possibilidade, quem perdeu procura, quem perdeu vai atrás. Mas agora, nesse cenário que já não há possibilidade, o pai não vai atrás do filho. O pai já não sai de casa à procura do filho para querer saber onde o filho estava. Ele vai dizer: havia um homem, realmente o seu filho saiu, pediu a herança e foi embora. Mas o pai ficou à espera. Mas o filho voltou. O filho regressou. E eu estou te dizendo isso na introdução. Eu sei que é para alguém, porque tem coisas na nossa vida que às vezes a gente até perde. Mas tem outros, e permita-me falar agora de algo espiritual e não material, que quando nós nos deixamos levar dentro da casa de Deus, não espere que seja Deus a restituir. Porque aqui agora não é um cenário de probabilidade, de possibilidade, é um cenário de que quando a gente está na casa do Pai, e a gente decide se deixar levar, o Pai não vai atrás. O Pai espera você levar. Eu não queria falar sobre isso. Até falei hoje com Ezequiel. Mas o Eterno me impulsiona a falar sobre isso. A gente vai entrar no âmbito material. Mas permita-me, na introdução dessa ministração, te dizer: eu não sei como você chegou até aqui. Você pode dizer: Mateus, eu estou nesse cenário da terceira parábola, e você está aqui hoje. Deus tem a possibilidade, te dá essa possibilidade de regressar. Não é Ele que está indo até você, é você que está indo hoje até Ele. E você está aqui hoje. Não perca essa possibilidade. Porque Jesus, Ele não falou de probabilidade. E Ele está aqui hoje para te resgatar, para te aceitar novamente. Agora permita-me entrar na ministração. A gente falou sobre as 3 parábolas, mas eu quero me ater à segunda. Jesus está num cenário em que havia muitas pessoas, mas mesmo nesse cenário de muitas pessoas, ele vai alçar essa parábola. E é certo que haviam pessoas estudiosas, como os fariseus, que eram doutores da lei, como escribas, que eram detentores daquilo que nós entendemos como a lei de Deus. Mas também havia pecadores e pessoas indoutas. E Jesus, ele vai dizer: qual dentre vós, sendo uma mulher e tendo 10 dracmas, isso já me chamou a atenção. Por quê? Jesus está num cenário judaico. Jesus está num território judaico. E dracma não é moeda judaica. Por mais que quando é instaurado a Pax Romana em Israel, e é nesse cenário que Jesus ele vem, a moeda corrente em Jerusalém ainda é o denário, por mais que existe a dracma como moeda de transição na cidade, no país, naquele cenário. Mas o denário seria algo mais corrente, mais comum. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai falar: não, havia uma mulher que tinha 10 dracmas. E se a gente for estudar ou entender sobre essa possibilidade de 10 dracmas, a gente vai ver que existem
duas teses muito grandes e que possibilitam o porquê de Jesus vai falar sobre essas 10 dracmas. A primeira delas, e a que tem a maior influência e sucesso e aceitação, é de um dote de uma mulher que ela está pronta ou indo para um cenário de matrimônio, e ela recebe esse dote, e esse dote são as 10 dracmas, em que ela tem que guardar, em que ela tem que se resguardar aquilo, porque é aquilo que ela recebe para como dote, como pagamento, entendendo o cenário, desse casamento. E ela guarda essas dracmas de forma extremamente inteligente. Mas só que, da mesma forma como o denário equivalia a um dia de salário ou a um dia de trabalho, a dracma é a mesma coisa no Império Grego. Mas só que aí para pensar, se ela tem na totalidade 10 dias de salário como a sua recompensa, um dia poderia não fazer tanta diferença, porque ela só perde uma, é 10% daquilo que ela tem. Mas por que essa tese ela é mais aceita? Porque estamos falando de um matrimônio. E quando você recebe algo relacionado ao matrimônio, você guarda, você tem estima. E alguns estudiosos vão dizer que elas tinham tanta estima que elas faziam até colar. Alguns até faziam diademas, tiaras, melhor dizendo, para mostrar para as pessoas as dracmas que elas receberam. Então, se você perde uma, já fica incompleto, por mais que é uma. Está incompleto. As pessoas já vão olhar, já vão achar estranho. A segunda é que somente essa dracma era algo extremamente normal, que ela guardava, que ela tinha como valor em sua casa. Só que se a gente analisar o número 10 dentro da gematria, ele vai falar também de plenitude, de completude. E alguns sábios até vão dizer que onde o 10 está, a presença de Deus se manifesta. Por isso que você vai ver que o 10 dentro da Bíblia é muito influente. A gente tem as 10 palavras, como nós conhecemos como os 10 mandamentos. A gente teve Deus enviando as 10 pragas. A gente vai ter vários números 10 no cenário de Deus agindo, de Deus falando, de Deus se manifestando, trazendo um sentido espiritual para esta parábola, para esta mulher. Mas se nós formos entender, também tem outra coisa que me chamou extremamente a atenção, e que se calhar passa despercebido. Sabe o que é? O protagonista, o personagem principal dessa parábola é uma mulher. E lembra que eu te disse no início que Jesus está falando porque umas pessoas estão murmurando, porque ele comungava, porque ele se relacionava com pecadores? Que dirá ele alçar uma parábola que o personagem principal é uma mulher, que na cultura da época tinha valor, mas não era valorizado. E Jesus fala, não, uma mulher, aquilo que muitos de vocês não dão valor, ela vai ser o personagem principal. É sobre ela que eu quero que vocês reflitam. Jesus não explica a parábola, Jesus só alça e fala, qual dentre vós, sendo uma mulher, tendo 10 dracmas, perde uma e não vai procurar? Ele devia falar, não, mas esse Jesus, se a gente aqui já estava falando porque ele se relaciona com pecadores, que dirá agora por querer nos ensinar algo, colocando mulher como ponto central? Mas o nosso Jesus é aquele que valoriza até mesmo aqueles que não são valorizados pelo cenário e pelo sistema. Você já parou para pensar das vezes que Jesus valorizou
pessoas que o sistema não valorizava. É só você olhar para a Bíblia, vai dizer que existia um homem que era um filho de Timeu, nem nome ele dá, a Bíblia dá para ele, que é cego, estava à beira de um caminho, começa a chamar por Jesus, Jesus fala, quero falar com ele. Mas só que antes de Jesus falar que queria ter um diálogo com esse homem que é filho de Timeu, ele não tinha nem valor que os que estavam do seu lado diziam assim, rapaz, fala baixo, cala a boca. A gente quer ouvir o que Jesus está falando, você não tem valor nenhum aqui no cenário, cala a boca. E Jesus está dizendo, não, chama ele aqui. Deixa eu falar com ele, o que você quer que eu faça por você? Quem está do lado ia falar, não, Jesus, eu sou fariseu, eu sou principal. O senhor vai ouvir um cego gritando na beira do caminho. Ou então, Jesus caminhando, Jesus parar e falar assim, saiu virtude de mim. Pedro olha e fala, Senhor, tanta gente está aqui nessa multidão, a multidão toda está aberta, o senhor está dizendo que saiu virtude? Aí do nada levanta uma mulher, creio eu, extremamente debilitada, e fala, fui eu que toquei. E Jesus começa um diálogo. É Jesus dando voz a quem o sistema tirava voz. É Jesus dando valor a quem o sistema desvalorizava. E aqui é da mesma forma. É pessoas murmurando porque Jesus ensinava, comia, estava com pecadores. E Jesus vai dizer, sabe como que eu vou te ensinar? Valorizando aqueles que vocês desvalorizam. Porque pastor de ovelha na época não tinha valor. Era um trabalho como um outro, como um pescador, como um outro qualquer. E é sobre esse que Jesus vai fazer eles refletir. A mulher no cenário e na cultura da época não tinha valor. E é sobre ele que Jesus vai trazer esse valor. Um filho que pede a herança do seu pai ainda em vida, até no nosso cenário atual, não tem valor. E é sobre esse que Jesus vai fazer eles pensarem. É Jesus trazendo à tona aquilo que nem eles mesmos querem valorizar. E essa mulher é isso. É Jesus valorizando alguém que naquele cenário não tem valor. Mas aí você pode se perguntar como eu pergunto. E agora eu quero entrar verdadeiramente e sair dessa introdução que você até pensa, Mateus nunca mais sai dessa introdução. Aí eu coloquei e pedi para o pessoal da mídia que eu quero parabenizar, eles são nota 1000. Ainda hoje eu mandei e eles já colocaram o tema e tudo mais. E eu queria entender com vocês. E eu coloquei aqui algumas questões. O que podemos aprender com esta parábola? Primeiro, o que perdemos é valioso para Deus e deve ser valioso para nós. Por que, Mateus? Porque Jesus ele vai dizer, é 10% que essa mulher perdeu. Essa mulher não perdeu 20, nem 30, nem 50, ela só perdeu 10%. Mas Jesus está dizendo que esses 10% para Deus é extremamente importante. Então, se o que perdemos é valioso para Deus, automaticamente também deve ser valioso para nós. E eu posso te dizer uma coisa, que às vezes a gente não entende ou a gente não gosta de fazer. Você já parou para perceber a primeira ação dessa mulher? Para refletir, qual é a primeira ação dessa mulher? É perceber que perdeu. Ninguém falou com ela. Ela fez uma autoanálise e entendeu: eu perdi uma dracma. E às vezes esse é o ponto crucial, porque eu não busco aquilo que eu não entendo que perdi. Se eu não entender que perdi, eu jamais vou procurar. Se alguém não me disser, eu não me fazer ver que eu perdi alguma coisa, como que eu vou procurar? E às vezes
eu e você perdemos algumas coisas que não percebemos. Não damos valor, não damos crédito. Mas o cenário que Jesus está propondo para nós, através dessa parábola, é que em 10%, lembrando que ele já propôs uma parábola de 1% somente, e tinha valor, que dirá 10%, tem muito valor para Deus. Então que eu e você hoje possamos entender que primeiro, uma autoanálise, o que eu perdi? Ou o que o tempo tirou de mim, que para Deus é importante, que deve ser importante para mim. Porque com o passar do tempo, eu e você, a gente perde determinadas questões que não deveríamos perder, que não deveríamos ter nos deixado levar. E aí entra a autoanálise, e aí entra a busca interna de entendermos o que perdemos por distração, por uma má gestão daquilo que temos. E essa mulher ela nos ensina que perdi uma, eu vou atrás dela. Não é preciso eu perder sempre, não é preciso eu perder tudo, mas eu entender que se eu perdi uma, eu vou atrás dela. Segundo, o que a gente aprende com essa parábola? A perca ou a perda material não precisa ser permanente. Por que você está dizendo isso, Mateus? A casa da época, ela era majoritariamente feita de terra batida. Não é um cenário de porcelanato, não é um cenário vinílico, não é um cenário cerâmico, é um cenário de terra batida. E a Bíblia vai dizer que ela perdeu essa dracma onde? Dentro de casa. Ela não perdeu fora. Ela sabe que perdeu dentro de casa. Mas a casa daquela mulher era terra batida. Não era um piso flutuante como temos aqui. Não era um pavimento vinílico, não era epóxi, não. Era barro batido. Mas essa mulher, ela entende que a perca material não precisa ser valor. Eu perdi em casa, eu vou procurar. Graças a Deus eu não vivi num cenário de terra batida, mas eu conheço pessoas que viveram no cenário de terra batida, em casa de terra batida. Irmão, varrer terra batida ou piso de terra batida não deve ser fácil. Você procurar algo num contexto desse não deve ser fácil. E outra, normalmente e quase que certamente a casa dessa mulher não é a casa como nós imaginamos hoje. Porque a casa que nós imaginamos hoje é uma casa com uma janela, uma casa com iluminação. Não, estamos a falar de literalmente um quadrado fechado, somente com uma abertura para entrada de ar e tudo escuro. Não é como a gente vê hoje em dia em filmes. Não. Um dia, se você puder ter essa experiência de Israel, você vai contemplar como que era uma casa daquela época. Ou você acha que por que Lucas ele é tão diligente e de forma tão sagaz, ele vai dizer que ela precisa, para varrer a casa, ela precisa de acender a lamparina? Não era só ela esperar ficar de dia? E ela varria? Mas não, dentro de casa era obrigatório. Você quer fazer alguma coisa? Você tem que ligar a luz. E a luz não é lanterna, nem é luz artificial, como nós temos hoje, que é só fluir. Não, você tem que ligar a lamparina. Você tem que se propor a fazer. E lamparina para você acender naquela época gastava dinheiro, porque você vai ter que colocar azeite, você vai ter que acender o pavio, todo o processo de limpeza vai estar gastando azeite. Ela poderia falar, mas eu vou gastar para procurar uma placa, algo sem valor, só um dia de trabalho? Não,
ela diz: essa perda não vai ser permanente dentro da minha casa. Se eu perdi foi aqui, eu vou encontrar. Se foi aqui que aconteceu esse cenário de perda, de desilusão, de até mesmo uma certa distração que eu perdi, porque essa mulher não perdeu porque quis, ninguém perde nada porque quer. Se foi nesse cenário, é nesse cenário que eu vou me esforçar para encontrar. É preciso acender a luz? Eu vou acender. É preciso varrer? E estamos a falar de um cenário que a ação de varrer torna tudo mais complicado. Eu vou fazer. Porque ela entende que ela precisa fazer algo para que essa perda ela seja revertida. E essa perda vai ser revertida, porque Jesus diz que ela é contra. Terceiro, o que a gente aprende com essa parábola? Que a restauração ela traz alegria e testemunho. Por que traz alegria e testemunho? Para pensar comigo. Jesus não disse que essa mulher, primeiro, ela entende que perdeu. Mas ela não diz para ninguém que perdeu. Ela não abre a boca para dizer para a cidade, para as vizinhas e para as suas amigas que perdeu. Ela entende que perdeu, foi atrás do que se perdeu, encontra e depois ela se alegra pelo que encontrou. Às vezes a gente inverte o cenário. A gente perde, anuncia que perdemos, depois vamos buscar. Mas essa mulher ela trabalha no secreto. Ela entende: eu perdi hoje, eu vou encontrar hoje e vou me alegrar hoje. Ela não inverte o cenário, ela não vai pedir ajuda a ninguém. Ela não vai falar: eu perdi, amigas, por favor me ajuda. Vou criar um grupo no WhatsApp para poder me ajudarem. Vou trazer aqui 3 mulheres na minha casa para varrer, para alguém trazer mais azeite para não gastar todo do meu. Não! Ela entende: eu perdi dentro da minha casa, eu vou me esforçar para encontrar. Mas depois ela anuncia, é como se ela chegasse assim para os amigos: amiga, vocês não sabem da última. Eu tinha uma dracma, mas eu perdi. Mas você não sabe da melhor, eu encontrei. Ela não chegou e falou assim: amiga, por favor, olha, o meu futuro esposo me deu 10 dracmas. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu perdi uma e agora já não vou poder mais sair com um colar, com um diadema, com a tiara, porque eu perdi uma. É vergonha para a minha vida. Não, ela fica de boca calada e vai procurar e vai agir, vai fazer. Depois que ela encontra, é que ela chama as amigas para encontrar, para testemunhar. Isso também para nós é uma lição, porque essa parábola nos ensina que eu perdi, ok, eu vou trabalhar para poder recuperar, não importando o preço que vai me custar, porque depois vai vir a restituição, depois vai vir a alegria, depois vai vir esse testemunho. E aí eu queria te dizer, além do que a parábola nos ensina, eu queria trazer ações práticas para a nossa vida. E graças a Deus que hoje o tempo está convertido. Glória a Deus. Acho que hoje vai ser o único dia que eu vou conseguir concluir uma mensagem. Você dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Rapaz, hoje o relógio converteu, ainda falta mais de 20 minutos. Glória ao Eterno por isso. Eu prometo a você que antes desses 20 minutos acabar, eu concluo. Então vamos lá, ações práticas que essa mulher ela teve para recuperar o que perdeu. Porque a gente falou agora que a parábola nos ensina de forma generalizada, mas vamos ver a ação de forma minuciosa. Primeiro, ela reconhece a perda. Isso é importante para mim como ser humano, como eu já falei na parte do aprendizado. Porque se eu não reconhecer aquilo que eu perdi, eu nunca vou mudar. Eu nunca vou agir. E toda ação, ela gera uma reação. Se eu não entender que perdi, eu nunca vou recuperar o que perdi. E a gente vai ver isso no livro de Lamentações 3:40. Quando o próprio Deus, ele vai falar através de Jeremias, e ele vai dizer: examinemo-nos
e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Deus falando na boca de Jeremias primeiro, antes de tudo, examinemos-nos a nós e os nossos caminhos. Sempre que a gente vê essa expressão de caminhos, ou na maioria das vezes, vai estar falando de decisões, ações que nos movem. E Deus está dizendo, primeiro, te examina, analisa, faça um levantamento em você e daquilo que você está traçando, as tuas decisões aonde estão te levando, e a partir daí você pode se apresentar a Deus. E o problema é que a gente se apresenta a Deus sem saber que caminhos estamos levando e como estamos chegando a Deus. Essa mulher não, ela entende, peraí, autoanálise, eu tinha 10, hoje só tenho 9, vou buscar, vou agir, vou procurar, porque eu entendi. Segundo, valorizar o que se perdeu. E aí eu trago essa ideia da candeia. Por quê? Uma dracma, um denário, um dia de trabalho, será que valia a pena acender uma candeia? E aqui a expressão candeia traz a ideia não de algo pequeno, mas traz a ideia quase que de um castiçal, uma menorá. Por quê? Essa mulher ela vai precisar acender algo que traga luz para a sua casa inteira. Ela vai ter que investir para procurar o que perdeu. Então ela precisa primeiro parar e pensar, eu perdi, vale a pena eu buscar? Vale, então eu vou gastar, eu vou fazer, eu vou acender. E lembra-se, luz na Bíblia sempre vai estar relacionado com Deus, com Jesus e sua palavra, sempre. Então olha o cenário que Jesus está propondo. Isso porque eu não estou indo na mesma linha que o pastor Paulo ele falou. Não sei se vocês vão lembrar sobre os níveis de interpretação. E eu quero ficar somente no primeiro nível, de pistas, bem razoável para a gente entender. Porque se a gente for querer introduzir ou entrar mais em níveis de interpretação, a gente não sai daqui hoje. Mas essa mulher, de forma tão sutil, ela vai acender a luz da sua casa. Sabe qual é a ideia? É que até o momento que ela percebe que ela ainda não percebeu que perdeu, ela vive em trevas. A casa dela não tem iluminação, não tem luz, não tem nada para ela segurar. Mas quando ela entende que perdeu alguma coisa, ela fala, não vou acender a luz, eu vou procurar aquele que pode fazer alguma coisa, eu vou para a palavra de Deus, eu vou buscar em Deus aquele que pode me dar uma estratégia espiritual. Ela gasta-se para poder encontrar aquilo que está perdido. E às vezes a gente não valoriza o que perdemos. Se perdemos, deixa estar. O tempo há de trazer de volta. E ela diz, não é o tempo que vai trazer de volta. O que vai trazer de volta sou eu. Com as minhas ações, com as minhas atitudes. Eu é que vou fazer. Eu é que vou me desempenhar. E ela, além de valorizar o que perdeu, terceiro, ela ilumina a mente. Então, primeiro, reconhecer a perda. Segundo, valorizar o que perdeu. Terceiro, iluminar a mente. Por quê? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela entende que se eu vivi em trevas, agora já não vou viver mais. E às vezes a perda faz isso conosco. Quando a gente entende que perdeu, é que a gente quer mudar as atitudes porque perdemos. Porque até então a gente não entendia. E a mente dela é como se fosse restaurada. Aí eu te pergunto, você acha que ela se deixou perder de novo por aquela dracma? Porque ela sabe o trabalho que teve. Ela sabe o que custou. De certeza que ela jamais perdeu aquela dracma. Jamais ela se deixou levar por distração. Porque
entende que a luz, quando entra na sua casa, ilumina a sua alma, transforma a sua mente e traz clareza. Quarto, para a gente correr, além de iluminar a casa, ela limpa a casa. E a limpeza aqui, meu irmão, Jesus ele foi sábio de colocar uma mulher nessa parada. Que se ele tivesse colocado um homem, eu não sei nem se tinha acendido a luz, viu? A gente, homem, como diz a minha esposa, a gente só limpa onde passa a banda. Mulher não, meu amigo. Quer ver uma mulher para inventar de mudar a casa, ela dizer que vai fazer limpeza. Não vai fazer limpeza nada, ela quer mudar tudo de lugar. Aí ela coloca a desculpa na limpeza, né, Dona Isabel? Quando Dona Isabel lembra de fazer uma faxina em casa, meu irmão, lá os periquitos que a gente tem só não muda porque só tem aquela gaiola. Porque senão até os periquitos mudavam de lugar. E essa mulher, a ideia de varrer a casa é essa. É que você acha que ela só varreu onde ela passava? Não. Ela movimentou, ela tirou, ela fez, ela procurou, ela limpou. Mas por que ela limpa? Porque ela entende primeiro que perdeu e segundo, agora tem luz para ver o que está sujo. Agora ela enxerga, se está sujo, eu vou limpar. Porque pensa comigo, a ideia não era só procurar uma dracma? A ideia não era só encontrar algo que se perdeu? Mas ela vai além. A ação dela é diferente. Ela fala, não vou só procurar. Já que a luz entrou, eu vou limpar. Aleluia! Se a luz agora me permite ver aquilo que eu agi de forma errada, eu vou mudar. Às vezes, eu e você, a gente só percebe ações erradas na nossa vida depois que acontecem. Deus ele nos revela ações erradas e mesmo assim, muitas vezes a gente permanece no mesmo erro. Mas a ideia de limpar a casa é essa, é ela entender que errou e não voltar a cometer os mais. É entender que a sujeira veio à tona. Não vou deixar ela onde está. Eu vou limpar. E meu irmão, barro batido para varrer, levanta a poeira. Se você vai varrer, vai levantar mais poeira. Mas ela decide limpar. Ela decide ir além. E hoje eu e você iremos sair daqui com essa mentalidade. Não precisamos somente buscar aquilo que perdemos, mas as ações que nos fizeram perder também têm que ser mudadas. Porque a palavra de Deus, a luz de Deus, nos faz ter essa atitude. Quinto, buscar com diligência. E isso também é algo fundamental das mulheres. Brasileiros, então, é que vão entender o que eu vou dizer. Será que você já ouviu essa expressão da tua mãe? Se eu for aí encontrar, você vai ver. Homem não diz isso, irmão. Porque o homem está na cara dele e a gente não vê nada. Às vezes está ali nos ferrando, nos picando, a gente não vê, cara. A gente abre o frigorífico 10 vezes, a gente tira a foto, faz e não encontra. A mulher abre e ainda faz, tá vendo aqui? Não foi, mano. Isso apareceu agora, mano. Não estava aqui não, rapaz. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher ela varre a casa e ela busca diligentemente. Olha a diferença. Porque ela poderia só falar, eu vou só buscar, eu vou procurar, se eu achar, achei. Se eu não achar, tentei. Não, ela fala diferente. Olha as ações dela. Eu entendi que perdi. Eu vou investir para encontrar o que perdi. Acendendo a luz dentro da minha casa. Essa luz vai mostrar o que está sujo. Eu vou limpar o que está sujo e não vou procurar de qualquer maneira. Eu vou buscar de forma diligente.
eu vou me deixar gastar para poder mudar aquilo que eu fiz perder. Eu vou somente parar depois que eu encontrar. E essa ação, ela vai buscar algo muito interessante. Por quê? Quantos e quantos projetos eu e você, a gente até coloca no papel, a gente busca a forma de desenvolver, mas não sai do papel. E ela fala o quê? Só vou parar quando isso concluir. E até mesmo trazendo para o âmbito de perdas, quantas e quantas vezes eu e você perdemos algo por distração, por conveniência muitas vezes, mas não temos essa busca diligente para encontrar, para fazer com maestria aquilo que nós nos propomos a fazer. Então o segredo dessa mulher é a diligência. O segredo que ela tem e que Jesus nos mostra é, ela não somente varreu e limpou, porque ela poderia somente varrer e limpar, mas se a busca fosse superficial, não ia encontrar. Sexto, por último, celebrar a restituição. Então depois que ela entende que perdeu, investe para encontrar o que perdeu, acendendo uma candeia, uma luz dentro da sua casa, ela limpa a casa, além de limpar, ela busca de forma diligente, encontra, e agora sim ela pode ser. O problema é às vezes a gente celebrar antes do tempo. O problema é às vezes a gente colocar ações em lugares errados, com pessoas erradas, porque ela poderia colocar no seu coração e falar: eu perdi, mas vou encontrar um dia. Está dentro de casa? Um dia vai encontrar. Quantos de nós a gente não fala? Eu vou achar quando não precisar mais, quando eu não quiser, aparece. Ela fala: não é quando eu não quiser, eu quero é agora, eu vou achar agora, eu vou procurar, eu vou achar, e eu vou celebrar. E se você entender, as três parábolas de Jesus têm celebração. Tanto a ovelha que volta, a dracma restituída, quanto o filho que retorna. Isso é Jesus dizendo que sempre quando a gente entende que perde algo, e a gente trabalha para encontrar, o gozo virá, a restituição acontecerá. E eu queria te convidar a ficar de pé. Como eu ainda tenho 5 minutos, eu quero aproveitar a instrumentalidade da minha esposa. Sábado passado teve culto de mulheres e o tema também foi sobre a dracma perdida. E minha esposa teve uma ideia. Ela imprimiu umas moedinhas de dracma. É no papel, viu? Não pensa que eu vou te dar prata, não. E eu queria fazer aqui um ato profético com você. Ela vai distribuir uma moedinha. É em papel, eu sei. Mas como um ato profético, assim como ela fez no sábado passado, eu quero fazer com você hoje. Que você nessa moedinha possa simbolizar para você aquilo que você se deixou perder na sua trajetória, na sua caminhada. Se alguém puder ajudar a Isabel, porque senão ela vai sair dali hoje, meus 5 minutos vai embora. Eu queria orar com você. E que você colocasse isso no seu coração, porque eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que saiu da sua vida de forma, às vezes, por distração, outras até mesmo por injustiça. Mas se algo
sua vida se perdeu, saiu, aconteceu, que a gente possa orar nessa noite, melhor dizendo. Todos já têm? É só um ato profético, isso não tem valor nenhum. É só porque às vezes quando a gente tem algo na mão, a gente dá mais valor, a gente coloca crédito. E a gente vai orar, e eu creio que o mesmo Jesus que alçou essa parábola, ele tem poder para trazer restituição. Mas entenda bem, a restituição, ela vai vir mediante a minha ação. Não pense que Deus vai fazer alguma coisa quando eu estou cômodo com essa coisa. Deus, ele só faz quando eu tomo atitudes para reverter o cenário. Se eu perdi, eu tenho que ter uma atitude de restituição, que essa pretende e que eu te trouxe aqui nessa noite. Algumas atitudes, além do aprendizado que a história nos traz. Então coloca aí, fecha seus olhos e coloca aquilo que perdeu, ou você entende que está se perdendo. Mateus, eu perdi a minha casa, eu perdi o meu carro, eu perdi algum bem. Ou até mesmo, Mateus, eu perdi algo tão insignificante. Para o cenário atual é algo tão sem valor. Mas para mim tinha valor. Vamos elevar também esse nível espiritual, Mateus. Eu perdi algo espiritual. Eu me deixei levar pelas distrações da vida. E eu preciso recuperar. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando, ora comigo. Pai bendito, Pai santo, mediante a exposição da tua palavra, Deus, nós queremos hoje, ó Pai, como igreja, alçar a nossa voz e pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê estratégias espirituais para recuperar, ó Deus, aquilo que se perdeu. Ah, meu Deus, se eu tiver que investir, ó Deus, para reaver aquilo que o Senhor me deu, que eu possa investir. Que a tua luz, ó Pai, ilumine a minha mente e a mente do meu irmão, para que consigamos entender que atitudes erradas tomamos ao longo da caminhada, o que nos levou, ó Pai, a fazer perder isso. O que eu, ó Pai, me deixei levar, ó Deus, pelos meus caminhos. E depois, ó Pai, que eu perceber, que eu analisar, que eu auto-entender, que o Senhor, ó Pai, possa me ajudar, ó Deus, a reverter o cenário. Ah, meu Deus, se é preciso, ó Deus, mudar coisas de lugar que o Senhor nos deu, ó Pai, disposição. Meu Deus, se é preciso eu, de forma diligente, procurar, analisar, agir, correr atrás, que eu não espere para amanhã, que eu faça o mais rápido possível. Meu Deus, que eu entender que perder alguma coisa, ó Deus, que eu possa buscar em Ti, em secreto, no segredo, para que a Sua ajuda, ó Pai, não venha ter interferência, não venha ter, ó Pai, nada nem ninguém que atrapalhe aquilo que o Senhor irá nos fazer. Por mais que para alguns possa parecer, ó Deus, uma vergonha, mas que hoje, ó Pai, nesta noite nós possamos perder toda a vergonha, todo o medo da exposição e buscar em Deus uma solução. Que eu e o meu irmão, Deus, possamos sair daqui hoje convictos de que o Senhor irá nos ajudar. E que após, ó Pai, a restituição, possamos celebrar, ó Deus, assim como essa mulher celebrou. Que este altar, ó Pai, possa servir como altar do testemunho.
restaurando ou recuperando o que foi perdido dentro do âmbito material. Na próxima terça, se não estou enganado, vai ser no âmbito relacional, familiar, que será a parábola do filho pródigo. Então eu queria fazer mais uma oração. Eu queria que você, que sofreu perdas financeiras, poder aquisitivo, prejuízo da empresa, que tem dificuldade de honrar seus compromissos financeiros, eu queria fazer uma oração por você. Em nome de Jesus, não precisa vir aqui à frente, o tempo já está avançado. Aí onde você está, ponha a sua mão sobre o seu coração, porque eu creio que Deus ele vai trazer uma recuperação financeira, material, um bem que foi perdido. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada sobre aquela mulher, meu Deus, que perdeu uma dracma. Era um bem, tinha um valor monetário, mas ela foi em busca do que se havia perdido. Ela não se acomodou com a perda. Da mesma forma, estamos aqui na tua presença. Alguns de nós sofreram, ó Deus, perdas materiais, financeiras, significativas, prejuízos. Ó Deus, alguns têm dificuldade, Pai, de honrar os compromissos no início do mês, em virtude de que ganham menos daquilo que tem por despesas. Mas nessa noite estamos debaixo, Pai, de uma unção de recuperação, de restituição. E em nome de Jesus, olha aí o teu filho, olha aí a tua filha. Nessa noite, Pai, segundo a palavra que foi pregada nesse altar, traz de volta aquilo que foi perdido, ou por negligência, ou por uma crise, ou por uma ação maligna, ou por um erro. Em nome de Jesus, traz de volta essa noite, Senhor. Traz de volta, Pai, esse bem que foi perdido, que teve que ser vendido para pagar uma dívida. Em nome de Jesus, traz de volta, que haja restituição, que haja uma recuperação plena do poder aquisitivo, da capacidade financeira da família de honrar todos os compromissos e ainda sobejar no final do mês. Em nome de Jesus, oh Deus, aquele emprego, Senhor, que trazia um bom salário, mas por algum motivo foi perdido, e quando se encontrou outro, ó Deus, o salário era menor. Meu Deus, traz de volta, abre essa porta que se fechou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra essas cadeias, essas barreiras, pelo poder da tua palavra, para que o teu filho, para que a tua filha possa festejar, Senhor, o que foi recuperado, Pai. Em nome de Jesus, teu filho, nós liberamos esta palavra do teu altar. Recuperação material, recuperação financeira, recuperação da estabilidade financeira, em nome de Jesus, teu filho.